Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui juntos hoje no nosso primeiro bloco, primeiro encontro, para falar do incrível mundo do raciocínio lógico, numa introdução à lógica proposicional. E aqui, antes de começar, é muito importante a gente entender como serão os próximos encontros, já que esse é um encontro decisivo para que você comece bem o que vai ser nossa jornada pelo que se chama lógica proposicional. Então, primeira coisa. Na prova de vocês, lógica proposicional representa de 60% a 70% dos temas cobrados. Então, vamos lá de novo, vou falar esse dado de novo. Na prova de vocês, lógica proposicional representa de 60% a 70% dos dados cobrados. Coisa pra caramba, certo? E hoje, qual que é o tema? Introdução à lógica proposicional. Então já vejo que hoje nós vamos começar a falar do tema que representa de 60% a 70% da sua prova. É muito importante que você comece direito essa parada, certo? E a Zelda, meu filho, aquele um dos meus gatos. Tá aqui a Zelda, quer ficar sentada me olhando do lado da luz aqui. Fica aí bem? Tá beleza? Show. Então, a gente precisa entender legal como começar direito essa história, porque vai ser importante, certo? Então lá, a lógica proposicional é talvez o ramo mais fácil de se estudar da lógica, que é uma ótima notícia para vocês, e também do cenário de concursos é o ramo mais amplo. E, como eu disse, é fácil de estudar, é legal de se entender, é uma lógica que faz sentido, é uma lógica que ela retribui muito o estudo, porque se você domina, se você manja, se arrebenta. Certo? É para gabaritar, para gabaritar. E se você não sabe, você vai cair em todas as pegadinhas do mundo. Só que tem uma característica que é a seguinte. Assim como todos os temas de exatas, a lógica proposicional ela é sequencial. O que isso significa? Que hoje eu vou te ensinar uma coisinha. Na próxima aula, vou te ensinar outra coisinha, mas que depende do que a gente aprendeu hoje. Na terceira aula, eu vou pegar o que foi na primeira e na segunda e vou ampliar. E depois ampliar, e depois ampliar. Ou seja, o tema de cada aula sempre depende do que foi falado nas aulas anteriores. Eu vou partir aqui do zero. A aula de hoje é o basicão da coisa. Estou imaginando que vocês não sabem absolutamente nada de lógica. E eu prometo, já estou nessa jornada faz 20 anos, eu prometo para vocês que no final das nossas aulas, vocês vão estar aptos a gabaritar a prova de lógica. Tá? Então, sem ansiedade, vou sair do zero, como se não soubesse nada, e eu prometo, vendo comigo aula a aula, você vai chegar no nível de gabaritar. Fica tranquilo, não tem ansiedade. Só que é importante que a gente visualize este curso como se nós estivéssemos subindo uma escada. Hoje nós estamos no zero, no nada, hoje ia mal pra caramba. E a gente quer chegar na gabaritada, a gente quer gabaritar essa prova, lá no topo da escada. Aula a aula, a gente vai subir juntos um degrau. E o que é importante? Que você suba comigo este degrau. Suba comigo esse degrau. Por quê? Porque se você assistir uma aula, sobrar uma duvidazinha e você não tirar essa dúvida, ela vai com você para a próxima aula. É como se você não tivesse subido aquele degrau. E aí na próxima aula, você vai ter que subir 2 de uma vez, o que já é mais difícil e mais cansativo. Aí sobrou outra dúvida que você deixou passar. Na próxima aula, 3 degraus. Até que uma hora, a distância de onde você está, até a distância do que aquela aula se propõe, é tão grande que você não consegue mais acompanhar. Então, a partir de hoje, a gente vai fazer um combinado, certo? Um combinado, que é o seguinte. Qualquer dúvida que você tiver, a mais bobinha, que tem, não importa. Qualquer dúvida que você tiver, você vai mandar para mim essa dúvida. Pode mandar pelo Instagram, Prof. Pedro Campos. Pode ir no meu canal do YouTube, Prof. Pedro Campos. É tudo Prof. Pedro Campos, certo? Vai no YouTube, coloca lá comentário, ou vai no meu Instagram, manda para mim mensagem, pode mandar. Inclusive, mandou mensagem, passou 2 dias, eu não respondi, pode me cobrar, porque às vezes chegam muitas mensagens e acabam não vendo todas, tá ligado? Então, até vamos fazer um combinado. Você tá aqui assistindo minha aula, o mínimo é que nesse momento você já tenha se inscrito no meu Instagram, né? Já me siga no Instagram e no canal do YouTube. Mas enfim, qualquer dúvida que tiver, você vai tirar comigo, combinado? Você nunca vai para uma aula deixando passar uma dúvida, por mais boba que pareça, da aula anterior, certo? Perfeito. Combinados isso, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre lógica proposicional. E, Pedrão, o que é lógica proposicional? Lógica proposicional é a lógica que trabalha com proposições. Pô, Pedrão, aí você ajudou pra caraca. E o que é proposição, demônio? Show. Essa pergunta é a mais relevante e aí é onde mora o problema. Por quê? Galera, se você pegar 10 livros diferentes de lógica, pode ser que você encontre 10 definições diferentes do que é proposição. Por quê?
Porque o conceito de proposição ele é um pouco abstrato. Para vocês terem ideia, Aristóteles, o pai da lógica que a gente vai analisar aqui, ele não concordava com o termo proposição. E sempre que você tenta, de uma forma concreta, matemática ou gramatical, definir algo que é abstrato, vai ter falha. Então, em alguns livros você vai encontrar que proposição é toda frase que possui verbo. Em algumas, até um pouquinho mais acurada, é toda frase que possui sujeito e predicado. Em algumas, vamos fazer uma definição mais filosófica. E na boa, qualquer definição muito concreta que eu dê para vocês sobre o que é uma proposição, inevitavelmente, em algum momento, ela vai ter uma falha. Então, confie em mim. E a definição mais assertiva que eu posso te dar sobre proposição é que proposição é toda frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Repara que eu não estou dizendo que é toda frase que eu sei classificar como verdadeira ou falsa. Eu estou dizendo que é toda frase que pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Acabou. Legal? Então, por exemplo, se eu falar assim, Mao Lin-chun é um general chinês. Eu não faço a mínima ideia, não conheço Mao Lin-chun, não conheço generais chineses, nem sei se esse é um nome real, se é um som que eu inventei, mas isso é uma proposição. Porque se alguém me disser que isso é verdadeiro, isso traz uma informação para mim. Se alguém me disser que é falso, isso também traz uma informação. Tá claro? Agora, se é difícil a gente definir de uma forma concreta, na verdade difícil não, impossível, a gente definir de uma forma concreta o que é proposição, então, para a gente trabalhar com a prova, a gente vai fazer o contrário. A gente vai definir quais frases que nunca serão proposições. E aí, para isso, vamos começar a rabiscar. Então, vindo aqui na telinha, e vamos começar a rabiscar sobre o que nunca será uma proposição. Quais tipos de frases que nunca serão proposições? E aqui é bem simples. Primeiro tipo de frase que nunca vai ser uma proposição são as perguntas. Perguntas. Uma pergunta nunca vai ser uma proposição. Repara, uma pergunta ela pode ou não ser respondida. A resposta dessa pergunta pode ser verdadeira ou falsa, mas a pergunta em si, não. Ai, Pedrão, mas e se for uma pergunta meio maliciosa? Cala a boca, não tem nada a ver com a história. Pergunta não é proposição, tá claro? Depois, na sequência, e aqui ampliando um pouco o espaço, mais bonitinho, nós temos sentenças exclamativas. Uma sentença exclamativa nunca vai ser uma proposição. E até aqui tá bem fácil, tá bem fácil. Se terminar ali com interrogação e exclamação, não é proposição. Embora isso até leve a uma interpretação um pouco errada que eu vou comentar daqui a pouco. Mas, por hora, termina com interrogação e exclamação, não é proposição. Na sequência, eu tenho os pedidos ou ordens. O que a galera chique da língua portuguesa chamaria de sentença imperativa, certo? Sentença imperativa. De novo, um pedido ou uma ordem, eles podem ser ou não atendidos, mas nunca classificados como verdadeiro ou falso. Tá certo? E até aqui, esses três primeiros casos não geram problema algum. É só você lembrar, ir para frente, acabou. Daqui para frente a coisa fica um pouquinho mais complicada, ou pelo menos exige um pouco mais de explicação. Então, nosso quarto tipo de frase, que nunca será uma proposição, são as promessas. E aqui a gente já precisa trocar uma ideia. Por quê? Pode ser que procurando por aí, você encontre algum ou alguns professores dizendo que sim, promessa é proposição, tá? E a verdade é que existe sim uma discussão dentro da lógica sobre isso e existe um pouquinho de interpretação pessoal de cada um sobre isso. O fato é que, na minha opinião, promessa não é proposição. Por quê? A promessa, enquanto promessa, repare, enquanto promessa, ela está vinculada a algo que ainda não aconteceu. E se ela está vinculada a uma coisa que ainda não aconteceu, enquanto promessa, ela não pode ser classificada como proposição. Agora, essa é a minha visão. Tem professores que dizem o contrário. E é importante que você lembrar sempre aqui,
a importância da minha opinião é nula. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso, inclusive nem eu e nem todos os outros professores, porque para vocês só interessa a opinião da banca examinadora. E a notícia é que todas as principais bancas examinadoras, inclusive a de vocês, considera que promessa não é proposição. Então, por mais que você possa ver algum professor dizendo que é, por mais que você possa ouvir o argumento dele e até concordar, show! Esse é um debate fora do concurso, porque para sua prova, promessa não é, acabou, tá certo? Bora então, terceiro tipo de frase, que nunca será uma proposição, e aqui entram as sentenças optativas. E aí pode ser que você não saiba o que é uma sentença optativa, também não é meu esse BO, porque isso é classificação da gramática, língua portuguesa, certo? Mas, já que estamos aqui, eu explico de uma forma tosquinha. Sentença optativa é toda frase que expressa desejo, mas sem usar a palavra desejo. Por exemplo, eu desejo que você seja aprovado. Isso é uma sentença declarativa, certo? Ela expressa desejo, mas eu falei claramente, eu desejo que. Agora, se eu viro para você, você está lá a caminho da entrada da prova, eu estou lá na porta de prova, viro para você e falo, que seja aprovado. Isso é uma sentença optativa. Repara nessa minha frase, que seja aprovado. Eu estou demonstrando o meu desejo de que você seja aprovado, só que sem usar a palavra desejo. Tá claro? A notícia é que muita gente acaba acertando esse caso pelo motivo errado. Por quê? Porque sentença optativa, que seja aprovado, ela vem finalizada por exclamação. E muita gente acaba olhando para a exclamação e considerando como uma sentença exclamativa. O que não é, só termina por exclamação. Mas pelos motivos errados, a pessoa acaba acertando e consegue dizer que ela não é proposição, mas por achar que ela é outra coisa. O que importa é, guarda no coraçãozinho de vocês, não é proposição. E aí, para finalizar, nosso último tipo de frase que nunca será uma proposição são as sentenças abertas. E aí, cabe discussão, porque não importa o quanto você seja apaixonado pela língua portuguesa, você nunca ouviu falar nesse tipo de sentença. Até porque isso não é da língua portuguesa, isso é, na verdade, o examinador querendo fazer graça. Legal? Por quê? Na lógica proposicional, a gente fala de proposições, e todas essas são sentenças gramaticais, interrogativa, exclamativa, imperativa e tal. Só que sentença aberta é uma expressão utilizada na matemática, tá legal? E o que ela representa eu vou te mostrar, só antes vamos rabiscar. Por exemplo, ó, eu venho aqui e escrevo assim, 2 é menor que 7. Galera, 2 é menor que 7. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. A aula não é de matemática, mas vamos concordar, né? 2 é menor que 7, verdadeiro. E se você consegue dizer para mim que isso é verdadeiro, é porque essa frase é proposição. Concorda? Se dá para classificar como verdadeiro ou falso, é proposição. Se eu tivesse ao contrário, o 7 é menor que 2. Verdadeiro ou falso? Pedrão, falso, pô, aí é falso. Ok, só que não interessa muito, porque sendo verdadeiro ou sendo falso, isso continua sendo proposição. Então, cuidado, que por mais que estes exemplos até aqui tenham sido todos gramaticais, eu posso ter sim expressão matemática como sendo proposição. E é justamente aí que entra a sentença aberta. E usando um exemplo que já apareceu em prova, eu vou colocar aqui 7 menor que 2. Isto aqui é uma sentença aberta e, como eu disse, não é uma proposição. Agora, olha para isso. Vamos lá. O que faz dessa frase uma sentença aberta? O que ela tem de diferente? É o menor? Não. Porque a gente viu aqui o menor e beleza, continuou sendo uma proposição. É o 2.
Não também, porque a gente viu aqui número e estava beleza. O que esta frase tem de diferente é o X. Toda expressão matemática que tenha incógnita será sentença aberta e por isso não será proposição. Tá claro? E pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser 1000 incógnitas, não interessa. Toda expressão matemática com uma ou mais incógnitas será uma sentença aberta e por isso, na visão da banca examinador, que eu até discordo, não será uma proposição. Tá claro? E agora com isso você domina tudo que não é uma proposição, podendo, enfim, no próximo bloco, começar a falar da danada das proposições. E até o momento, espero que todos estejam gostando e entendendo as aulas do curso. Para mim é um prazer imenso, um beijo enorme, até uma próxima e tchau. Valeu!